Interrompemos a programação normal para dar um aviso de extrema importância. Hoje, no dia 17 de maio de 2019, foi roubada uma tela expressionista do Museu de Arte Nacional. Não se sabe ainda o seu paradeiro. Ô Zé! Oi, mulher. Trouxe almoço. Obrigado. Ô, mulher, sabe o que é esse tal de expressionismo? Não, Zé. Eu sou da roça, eu trabalho. Minha vida na roça é difícil, Zé. O expressionismo, como o próprio nome sugere, busca expressar assim os sentimentos do autor e nem tanto a realidade objetivamente. Zé, eu não aguento mais o dia de hoje. Hoje já cuidei de casa, fiquei de frente daquele fogão ali, quente que só os infernos. E ainda tava cuidando de menino, que Juninho tava dando trabalho da molesta. Poxa, mulher, e eu, só da miséria lá na roça, e ainda veio o diabo daquela mulher falar desse tal de expressionismo? Eu ainda não entendi o que diabo é expressionismo. Não entendi quem foi que criou essa peste. Vincent van Gogh pertence à mesma geração de Gauguin, embora tenha começado a pintar muito tarde, sendo a sua carreira muito breve. Holandês, filho de pastores, Van Gogh testemunha nas suas obras uma grande proximidade pelo mundo camponês de uma vocação social. Admirador de Millet, sente uma verdadeira simpatia pelos miseráveis. O mesmo afirma: eu trabalho os meus quadros como eles trabalham os seus campos. A arte de Van Gogh foi dividida em 4 períodos. O primeiro período de Van Gogh apelida-se de período holandês, que vai de 1873 até 1885, uma vez que ele pinta exclusivamente paisagens e cenas da vida cotidiana dos camponeses da Holanda. Nesse período, os quadros são assinados com seu próprio nome. O segundo período de Vincent corresponde à sua estadia em Paris, que vai de 1986 até 1988, sob a influência dos impressionistas. O seu estilo torna-se mais claro e as suas telas mais luminosas. O terceiro período iniciou-se com a sua chegada em Arles em fevereiro de 1888. Neste período, a sua maior influência era o japonismo. O quarto período da carreira de Van Gogh denomina-se período solar devido às cores claras e audazes que emprega. Van Gogh identifica-se com os girassóis, embora os impressionistas e Monet, em particular, considerem que não se deve dar nenhuma importância ao tema, contra realmente a relação momentânea e intuitiva com o sujeito do quadro. Com Van Gogh, o tema torna-se essencial, na medida em que exprime uma mensagem pessoal. As suas obras tornam-se um modo de expressão, daí o termo expressionista. Os girassóis tornam-se um símbolo do calvário do artista. Van Gogh suicidou-se e morreu na miséria, tornando-se um ídolo desde as primeiras exposições após a sua morte. Diego Rivera foi um dos maiores artistas plásticos mexicanos do século XX. É considerado um dos mais destacados pintores do movimento denominado muralismo mexicano. Dono de um espírito revolucionário, Rivera buscou apresentar sua arte para o público de maneira singular. Assim, em detrimento das pinturas de cavalete, pintou grandes murais. Propôs uma arte vanguardista de grande expressividade, a partir de uma linguagem direta e repleta de conteúdo histórico, social e cultural. Foca-se principalmente nos temas nacionais, ou seja, na história do povo mexicano. Edvard Munch, nascido em 1863 a 1944, foi um dos primeiros artistas do século XX que conseguiu conceder às cores um valor simbólico e subjetivo, longe das representações realistas. Seus quadros exercem grande influência nos artistas do grupo Die-Bruck, que conheciam e admiravam sua obra. Nascido em Loten, Noruega, em 1863, Munch iniciou sua formação na cidade de Oslo, no ateliê do pintor Krog. Em seu regresso, foi convidado a participar da exposição da Associação de Berlim. Numa segunda viagem a Paris, começou a se especializar em gravações e litografia, realizando trabalhos para a ópera. Em pouco tempo, pôde se apresentar no Salão dos Independentes. A partir de 1907, morou na Alemanha, onde, além de exposições, realizou cenários. Passou seus últimos anos em Oslo, na Noruega. Uma de suas obras mais importantes é O Grito. O Grito é um exemplo dos temas que sensibilizaram os artistas ligados a essa tendência.
Nela, a figura humana não apresenta suas linhas reais, mas contorce-se sob o efeito de suas emoções. As linhas sinuosas do céu e da água e a linha diagonal da ponte conduzem o olhar do observador para a boca da figura, que se abre num grito perturbador. Perseguido pela tragédia familiar, Mutt foi um artista determinado a criar pessoas vivas, que respiram e sentem, sofrem e amam. Recusou o banal às cenas interiores pacíficas comuns na época. A dor e o trágico permitiam seus quadros. Iberê Camargo foi um pintor e gravador brasileiro nascido em Restinga Seca, Rio Grande do Sul, um dos mais legítimos representantes do abstracionismo expressionista no Brasil. Dedicou-se ao ensino da gravura, sobretudo em metal, técnica na qual se especializou, organizou os salões preto e branco em 1954 e miniatura em 1955 e consolidou o abstracionismo expressionista com sua obra Carretéis em 1960. Premiado como melhor pintor nacional na Sexta Bienal de São Paulo em 1961, cresceu em prestígio tanto no Brasil como no exterior. Apresentou-se em exposições individuais ou coletivas em cidades como Washington, Nova York, Paris, Montevideo e Barcelona, e coroou sua carreira com a realização de um painel de grandes proporções para a sede da Organização Mundial de Saúde em Genebra, em 1966. Nos últimos 5 anos de vida, morou em Porto Alegre, capital estadual, onde morreu. Anita Malfatti estudou artes e pintura na Europa, onde ficou durante 4 anos em Berlim, Alemanha, de 1910 a 1914, na Academia Imperial de Belas Artes. Em 1917, Anita reuniu 53 de suas obras com forte tendência expressionista, a fim de expor individualmente em São Paulo, na exposição de pintura moderna Anita Malfatti. Anita passava os dias pintando ao ar livre, e ao anoitecer ouvia as aulas inspiradas de Homer Boss. Nesse ambiente de liberdade e inspiração, a artista explorou as influências expressionistas adquiridas durante seu aprendizado anterior na Alemanha. Em obras como A Ventania e A Onda, a paisagem local é representada como uma força selvagem, agressiva e dinâmica, e o uso da deformação expressa certa inquietação do olhar humano diante da natureza. Oswald Goethe, expressionista influenciado por Alfred Kubin, ilustrador austríaco, nascido em 1877 até sua morte a 1959. Preocupado com o mistério do mundo, com o significado do ser e do existir, ia buscar na paisagem os pequenos segredos da existência, segredos que desvendavam à custa de lágrimas e suor, à custa de um trabalho árduo, mais que cotidiano, um trabalho de todas as horas, com o sol e principalmente com a noite. Com a goiva, abriu os sulcos da vida, com incisões firmes, traçava os caminhos da luz. Essa luz, terrivelmente forte, a recortar os perfis dos homens magros, dos trabalhadores, do mar e dos animais abandonados. Dava à madeira uma função nova, criava-lhe a seiva perdida, fazia participar do novo da vida esvaída há tempos. A madeira lisa se transformava num mundo fantástico, de peixes, homens, animais, casas. Goethe, o artista, derramava sua alma como um raio e como uma tinta. O mesmo, a morte vem iluminada entre os corvos e galhos de árvores secadas. Lazar Segal foi um pintor lituano, radicado no Brasil, sendo precursor do expressionismo. Era comedido em seus traços, suas cores e suas representações. Sua infância e juventude. Nasceu em Vilna, capital da República da Lituânia, na época parte do Império Russo, no dia 21 de julho de 1891, mostrado grande interesse por desenho. Com 14 anos, ingressou na Academia de Desenho de sua cidade. Em 1906, foi para Berlim, Alemanha, estudar na Academia Imperial. Sua primeira viagem ao Brasil. Com 20 anos, Lazar Segal começou progressivamente a se afastar da influência da Lieberman e se aproximar do expressionismo. Em 1912, em busca de novos caminhos, viajou para os Países Baixos e em 1913 veio a primeira vez ao Brasil, onde já estavam seus irmãos. Realizou suas primeiras exposições de arte moderna, uma em São Paulo e outra em Campinas, porém sem grande repercussão. E em 1957 realizou-se em Paris a monumental exposição Segal,
no Museu de Arte Moderna, com 61 quadros, 22 esculturas de bronze, 200 desenhos, aquarelas e gravuras. O mais importante conjunto da obra está no Museu Lazar Segal, sua antiga residência e ateliê, localizada na Vila Mariana, em São Paulo. Lazar Segal faleceu em São Paulo no dia 2 de agosto de 1957. Cândido Portinari foi um pintor brasileiro no estilo expressionista. Esse pintor nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, em 29 de dezembro de 1903. Ele também se destacou nas áreas de poesia e política. Durante sua vida, ele estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Visitou muitos países, entre eles a Espanha, a França e a Itália, onde finalizou seus estudos. No ano de 1935, ele recebeu uma premiação em Nova York por sua obra Café. Dentre suas obras destacam-se A Primeira Musa no Brasil, São Francisco de Assis e Tiradentes. Suas principais características eram: ele retratava questões sociais, utilizava alguns elementos artísticos da arte moderna europeia. Suas obras refletem influências do surrealismo, cubismo e artes dos muralistas mexicanos e a arte figurativa valorizando as tradições. Bom dia! Está começando mais um Jornal Expresso. A arquitetura expressionista foi um movimento arquitetônico que ocorreu na hora do Centro-Regional, mais ou menos na década de 20. A pintura expressionista deu grande ênfase nas cores como forma de criar um efeito de dinamismo e o sentimentalismo de suas emoções e sentimentos mais profundos. A arquitetura expressionista empreendeu o uso de novos materiais, com isso fazendo a fabricação aumentar em larga escala de materiais como tijolo, aço ou vidro. A escultura expressionista variou muito segundo cada artista, os quais tiveram em comum apenas a temática de distorção das formas. Um dos eventos importantes na arquitetura expressionista é o evento de Urban, na Colônia, em 1914. Já que o estilo expressionista compreende a deformidade do mundo real, o expressionismo encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza do ser humano. A proposição despreza a perspectiva e a luz, pois essas são, via de regra, internacionalmente modificadas. É constante a temática da miséria, solidão e loucura, pois é o reflexo do espírito da época, apesar de rejeitar a verossimilidade. A arquitetura expressionista era individualista e em muitos aspectos evitava o dogma estético, mas ainda é útil desenvolver alguns critérios que a definem. Embora contenham uma grande variedade e diferenciação, muitos pontos podem ser encontrados como recorrentes em obras de arquitetura expressionistas e são evidentes em algum grau em cada uma de suas obras. A dança expressionista é um termo para um movimento que surgiu em 1900 como um protesto contra a estagnação artística, o balé clássico e para a maturidade do futuro da arte em geral. O balé tradicional foi percebido como austero, mecânico e firmemente mantido em formas fixas e convencionais. A dança foi uma revolução, seria mais expressiva e mostraria mais espírito e emoção e menos virtuosismo. A dança seria improvisada, desinibida e provocativa. Futuros movimentos da reforma espiritual e corporal expressaram-se em uma nova dança natural, nua. Essa nova dança era mais livre, natural e menos governada por regras. Foi fortemente influenciada pela passagem das artes visuais expressionistas. Obrigada pela sua audiência, Gabi. Encerramos a programação por hoje. E isso é o expressionismo. Ô, meu, com essa explicação toda, acho que tu já até entendeu o que é esse tá se pressionando aqui, ó. Já até uns rabiscos aqui pra você, ó. A senhora, Zé. Ô, filho, mano, um chapéu voa destapando o burguês. Todo ar ressoa como um grito. A terra uns telhados e quebra-se dois. A costa lê-se nos jornais, está cheia de marés. A tempestade aí está. O tropel dos oceanos desembarca e esmaga os grossos diques. A constipação de muita gente vê-se no nariz. E os comboios caem nos túneis. Ah, Zé, então entendi aí os teus rabiscos. Então tu quer dizer que tá interpretando o
O negócio do fim do mundo que tá dizendo na Bíblia. Ah, entendi. Isso mesmo, mulher. Isso mesmo. Atenção, agora é hora da revisão. O expressionismo foi um movimento que surgiu em oposição ao impressionismo. O expressionismo surge no final do século XIX com características que ressaltam a subjetividade. Nesse movimento, a intenção do artista é de recriar o mundo e não apenas a de observá-lo da mesma forma que é visto. Aqui, ele se opõe à objetividade da imagem, destacando em contrapartida o subjetivismo da expressão. Seu marco ocorreu na Alemanha, onde atingiu vários pintores no momento em que o país atravessava um período de guerra. As obras de arte expressionista mostram o estado psicológico e as denúncias sociais de uma sociedade que se considerava doente e na carência de um mundo melhor. Pode-se dizer que o expressionismo foi mais de uma forma de expressão. Ele foi uma atitude em prol dos valores humanos, no momento em que politicamente isto era o que menos interessava. Além de sua forte manifestação na pintura, o expressionismo foi marcante também em outras manifestações artísticas, tais como literatura, cinema, teatro, entre outros. Na literatura, há muitas obras que refletem a crise de consciência que tomou conta da sociedade antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Na década de 40, surge o expressionismo abstrato. Este movimento foi criado em Nova York por pintores como Jackson Pollock, de Kongonic e Mark Rothko. Aqui, os estilos eram bem variados e buscam a liberação dos padrões estéticos que estão dominando a arte norte-americana. O expressionismo no Brasil. Em nosso país, o movimento também foi importante. Podemos destacar nas artes plásticas os artistas expressionistas mais importantes. Cândido Portinari, que retratou em suas telas a migração do povo nordestino para as grandes cidades e a vida dos agricultores operários e desfavorecidos.